6h34 de volta com o Manhã no Ar. Nessa sexta-feira, clima de feriado, porque hoje é ponto facultativo. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Um homem reagiu a um assalto na Zona Norte e, por sorte, não levou a pior. O bandido disparou em direção à vítima, mas a ação foi registrada por câmeras de segurança. Foi esta câmera de segurança aqui deste local que filmou o momento exato que o suspeito, que está com uma camisa preta, está subindo a rua. Quando ele chega exatamente neste trecho, anuncia o assalto aos homens que estão escorados aqui na parede. O primeiro, que está logo aqui, já passa o celular, diante inclusive da mira de um revólver. O segundo, que estava exatamente neste trecho, identificado como Edmar, toma uma atitude um tanto corajosa. Ele reage à ação do bandido. Inclusive, é possível observar quando, durante a briga, o óculos de Edmar é arremessado. A atitude que ele teve, foi arriscada, porque ele estava armado e, pelo que a gente viu lá na marca, aqui ainda tinha bala na arma, então ele se arriscou bastante. E isso nos deixa mais preocupados, porque às vezes quando eles estão fingindo, mas na verdade estão com arma mesmo. Com arma mesmo, de verdade, O bandido, mesmo armado, sai correndo. Só que nesta briga, inclusive, houve um disparo. Tem as marcas aqui, uma parte, e a outra aqui no muro. A bala deflagrada não foi encontrada aqui no local. O bandido correu, subiu na motocicleta e depois foi embora. Moradores aqui do Colônia Santo Antônio estão assustados porque dizem que casos de crimes nesta área da cidade são corriqueiros. Sempre existem registros desse tipo por aqui. Sempre tem assalto aqui nas lojas, e mais é de moto. Mais é de moto que a gente vê. Agora, a polícia tem diversos elementos para fazer esta investigação e conseguir chegar até a dupla criminosa que acabou aterrorizando a vida dos trabalhadores aqui na rua, no Colônia Santo Antônio. O detalhe é o seguinte: a moto utilizada pelos criminosos, placa OAM 3028, está em situação regular. Não tem, por enquanto, qualquer restrição de furto ou de roubo. Esta motocicleta utilizada pelos bandidos, inclusive, pode ser o caminho para a polícia chegar até o piloto que estava, inclusive, vestido com uma roupa de mototaxista. E o garupa, que foi o homem que cometeu o crime, a imagem da câmera de segurança registra com nitidez a face dele, o rosto, o que deve identificá-lo e prendê-lo. Vale lembrar que a recomendação das autoridades de segurança é não reagir a uma situação de assalto. Às vezes você pode perder um bem material que lutou tanto para conseguir, mas ainda assim é um prejuízo muito menor do que você perder a vida, É preciso pensar nas pessoas que estão em casa, na sua família, nos riscos que se correm num momento como esse, Apesar de ser uma recomendação, todo mundo sabe que essa orientação, a gente de fato só sabe o que vai fazer diante da situação, Quando se vê numa situação como essa de um assalto e que é tão corriqueiro aqui em Manaus, infelizmente. E um homem entrou em um mercadinho se passando por cliente e em seguida saca uma arma e ameaça a funcionária que está no caixa. Mais uma vez, as imagens das câmeras de segurança foram preponderantes, porque registraram mais um crime que aconteceu aqui na cidade de Manaus. Mais um assalto a mercadinho, dessa vez na zona centro-oeste, mais precisamente aqui no bairro Alvorada. Foi neste local. As imagens registraram quando o bandido, que está de azul, entrou aqui no estabelecimento. Ele foi até o compartimento onde ficam as fraldas, conseguiu pegar um pacote, retornou aqui por este local e sempre as imagens mostrando a movimentação dele. Foi até aqui este trecho da porta, segundo as vítimas, fez um sinal para um comparsa que o aguardava do lado de fora e quando retornou
aqui nesta área já anunciou o assalto e inclusive sacou a arma. Ele chega até de modo agressivo porque empurra uma cliente que está aqui nesta parte do caixa e manda todo mundo ir para os fundos, enquanto obriga a funcionária que está no caixa a colocar toda a renda do dia dentro de um saco para que depois ele possa fugir. Quando esta ação é finalizada, ele ainda coloca o pacote de fraldas e vai embora. Eu olhei, né, que eu estava dentro da cliente, aí ele já foi abordando, disse que era um assalto. Aí eu fui pedindo dinheiro, aí eu dei o dinheiro, tudo que estava no caixa, né, eu entrei 10h30, aí não tinha muito dinheiro, senão ele teria levado tudo. Os funcionários reclamam da falta de segurança, inclusive este suspeito que aparece na imagem, ele já tinha vindo aqui em outras oportunidades, mas não havia cometido nenhum crime nesta área, nenhum assalto. No entanto, nessa quarta-feira foi diferente. Então, a partir das imagens que já estão, inclusive, disponíveis para a investigação da polícia, a expectativa é de que ele seja preso o quanto antes. Os funcionários do local dizem que trabalham com medo que qualquer movimentação de motocicletas aqui na rua, todo mundo já fica apreensivo. A gente trabalha assim, nervosa, né? Porque na realidade eu ainda estou em estado de choque, né? Porque, assim, se é uma coisa que eu tenho medo é de arma. Assim, e eu sou uma pessoa que eu sou nervosa. Aí, assim, você fica naquele nervosismo que se para uma moto você já acha que vai ser assaltada. A gente trabalha assim, só mesmo pedindo proteção de Deus para nos proteger. O que a senhora espera com a divulgação das imagens? Eu espero que assim, façam alguma coisa, né, e criar, assim, policiamento aqui para a área, né, que pudesse vir policiamento, ficar aqui, menos 2 policiamentos em cada esquina aqui do bairro, porque aqui assim, é muito assalto. Aí eu levo minha neta ali pro conjunto também, ali tem muito assalto, aqui perto também. Todo dia tem assalto, todo dia. Todo dia, em todo lugar, né? Quem tiver informações sobre o suspeito pode ligar para a polícia. O telefone é 181 ou 190. A sua identidade será mantida em sigilo. E um homem foi preso e um adolescente apreendido após tentarem assaltar um restaurante na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Mas antes da chegada da polícia, a população tentou matar a dupla por espancamento. Era por volta de 3h30 da tarde desta quarta-feira, ali nas proximidades da Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus, quando os policiais da 18ª SICOM foram acionados para atender uma ocorrência. Chegando lá no local, eles encontraram esses 2 indivíduos que você vê aí na imagem. Eles foram pegos pela população porque estariam tentando cometer assaltos ali naquela região. Inclusive, eles apanharam bastante. O que está muito ferido é o Bruno Pereira de Araújo, de 26 anos. O outro é menor de idade, o de camisa branca. Eles estavam em uma motocicleta e portavam um revólver calibre 38, além de munição. Foi levantado ali, né? Nós temos uma arma de fogo, um 38, o qual estava, segundo as informações, na posse do adolescente, o maior pilotando a moto. E, objetivamente, é uma circunstância que revela a intenção, né, e o modus operandi da prática de assalto, né? A gente tem tido várias notícias aqui de assaltos que têm acontecido aqui na área da Cidade Nova e em outras áreas da cidade. E, comumente, esse modus operandi se dá com alguém pilotando uma moto e o que vai atrás da moto geralmente é o que aborda a vítima com a arma de fogo. Depois que a população conseguiu imobilizar esses 2 suspeitos, a polícia fez então a prisão dos 2. O maior de idade foi preso em flagrante e vai responder por vários crimes. Já o menor de idade vai ser encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E a gente continua falando dos casos da área policial. Vem comigo, vamos conversar ao vivo com o Fred. Fred, vou começar conversando com você sobre o caso de um homem que foi esfaqueado pela própria esposa, é isso?
Exatamente, Adriane. Esse caso aconteceu no conjunto Francisca Mendes 2, na zona norte aqui da cidade de Manaus. O homem tem 23 anos de idade, ele acabou esfaqueado pela própria companheira. Segundo informações da polícia, 2 casais estavam em uma residência e aí então estavam conversando. Quando de repente a esposa deste homem de 23 anos ficou com ciúmes dele porque estava conversando com a outra moça. Diante desta situação, ela saiu desta casa, lá no conjunto Francisca Mendes, foi até a casa da mãe dela, que fica nas proximidades, e depois retornou com uma faca e foi para cima da moça que estava conversando com o marido dela. Então, nesta confusão, o marido foi tentar evitar com que a agressão acontecesse, com que ela desferisse um golpe de faca na mulher, e ele foi quem levou este golpe no peito. Foi levado, inclusive, para um hospital da cidade, em uma caminhonete que tinha ali pela área, e o estado de saúde dele é considerado grave. A polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro desta pessoa que cometeu este crime aqui na cidade de Manaus. Tudo isso por ciúmes, Adriane. Situação, né, Fred? Agora, outro crime que aconteceu envolvendo família, caso de um avô e um neto, que o avô é suspeito de estuprar a criança, é isso? O avô tem 55 anos de idade. Este crime teria acontecido durante o último fim de semana, quando a criança, que tem 13 anos, foi passar então lá esses dias com o avô. Segundo até informações de pessoas próximas, o avô do menino questionava a sexualidade dele. Inclusive teria dito a pessoas próximas que tinha feito um teste com o neto para saber qual que era a opção sexual. Enfim, a polícia militar ficou sabendo do que aconteceu, foi até o local, lá no bairro Manoa, na zona norte da cidade, e aí o avô da criança, inclusive, ele estava embriagado quando os policiais chegaram, foi levado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O adolescente de 13 anos, vítima, foi para casa e depois ficou sabendo que os familiares tinham descoberto o crime. Não se sabe, por medo de alguma coisa ou vergonha, ele fugiu e, por enquanto, segundo informações da polícia, não foi localizado. É necessária a localização dele até para que ele seja encaminhado ao Instituto Médico Legal para fazer o exame e constatar o abuso sexual. Por isso, de antemão, a polícia deve liberar o avô da criança para responder em liberdade, na verdade o avô do adolescente, né, para que ele responda em liberdade, já que o adolescente, a vítima, não foi encontrado até este momento. Importante deixar isso claro, né? A vítima não tem culpa. A vítima precisa ter essa consciência, e uma forma de responsabilizar quem cometeu o crime é denunciando, passando pelos exames, para que o avô, caso seja mesmo comprovada essa suspeita, seja responsabilizado. Agora, Fred, uma criança, agora uma brincadeira do mal, né? Uma brincadeira de não poder chorar, e diante dessa brincadeira de criança aí, um menino de 11 anos acabou ficando ferido. Esse caso aconteceu no São José, zona leste da cidade. Foi da seguinte forma, Adriane. A criança de 7 anos foi brincar com uma outra de 11 anos. Elas estavam ali nas proximidades da residência. Então, o menino de 11 anos fez a seguinte brincadeira. Disse que iria cortar com uma lâmina o de 7 anos, seria um corte no braço, e que caso ele chorasse, aí a sexualidade dele poderia ser contestada. Vamos explicar assim. Agora, caso ele resistisse ao ferimento sem chorar, aí sim estaria atestado que ele era homem de verdade. Então, a brincadeira acabou acontecendo. O menino de 7 anos foi ferido com um corte da lâmina. Depois disso, ele foi para casa com um sangramento e chegou na residência dizendo à mãe que tinha caído e acabou se ferindo. A mãe estranhou a história, fez mais uma vez a pergunta sobre o que tinha acontecido, e aí ele decidiu relatar esta brincadeira que tinha acontecido. Em posse desta informação, então, a mãe da vítima foi até a casa do menino de 11 anos e questionou ao pai dele o que o filho
tinha feito, né, no caso, com o garoto de 7 anos de idade. O pai lá do menino suspeito de cortar o outro disse que não sabia sobre o que tinha acontecido e queria resolver a situação. Bem, moral da história, por enquanto, é que o garoto de 7 anos recebeu atendimento médico, ele passa bem, mas que foi uma brincadeira de mau gosto registrada aqui na cidade de Manaus, Adriane. E muito arriscada, né? Muito obrigada, Fred, pelas informações. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. A gente vai conversar com o Emanuel Cardoso e o Cleiton Pascarelli. Vamos falar de um assunto bastante polêmico, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que criminaliza quem foge do local do acidente de trânsito. E isso aconteceu por conta de algumas decisões tomadas anteriormente que livraram a pele de quem cometeu algum tipo de acidente, foi responsável por esses acidentes e acabou depois fugindo do local do crime. Vem comigo, vamos conversar com os meninos. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia, dona Adriane. Bom dia, Adriane Diniz. Olha só, a gente tô comentando aqui com o telespectador dessa decisão de que agora, quem fugir de uma cena de crime, de um acidente de trânsito, alguém causou um acidente, fugiu do local para se livrar ali da responsabilidade civil ou criminal, pode aí se encrencar com a justiça. Exatamente, pode ser preso ou pagar multa, simplesmente pelo fato de fugir do local. O Supremo decidiu isso ontem, Adriane, com base num processo lá de uma cidade do Rio Grande do Sul. Nessa cidade, um homem bateu em um veículo que estava estacionado, fugiu do local do acidente, mas ele foi seguido pela polícia, preso em casa e responsabilizado pelo que aconteceu e por ter fugido do local. Na primeira instância, esse indivíduo foi absolvido pela Justiça, mas o Ministério Público recorreu. Na verdade, ele ganhou em primeira instância, recorreu em segunda instância, mas o Ministério Público levou o caso ao Supremo. E no Supremo, a maioria dos ministros entendeu que o artigo 305 do Código de Trânsito é constitucional e, de fato, a pessoa que fugir do local do acidente de trânsito pode sim ser responsabilizado criminalmente por isto. No caso dessa decisão, desse caso em particular, esse homem foi condenado a 8 meses de reclusão. Essa decisão, então, é mantida por conta dessa decisão do Supremo, mas a gente sabe que as decisões do Supremo Tribunal Federal se tornam jurisprudência, ou seja, no momento em que o Supremo toma uma decisão desse tipo, todas as outras instâncias da Justiça que estão abaixo do Supremo devem obedecer. Já estava no Código, mas a partir de agora passa a valer essa regra. E hoje pela manhã, inclusive no caminho para cá, eu vi 2 acidentes de trânsito com essas características, sabe? De só danos materiais ali na Constantino e um outro aqui próximo, na André Araújo. E é muito comum, às vezes, as pessoas baterem, participarem e, no caso em que elas são responsáveis pelo acidente, fugir do local e achar que vai ficar por isso mesmo. Mas agora as regras mudaram, né? O Emanuel, inclusive, enfatiza aqui que permanecem as regras porque isso já estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que não é muito jovenzinho assim, digamos, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional e isso foi o argumento dos 7 dos ministros que aprovaram aí, né? Que, na verdade, ratificaram a legislação. Então, é um recurso do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul e isso, então, vem a se confirmar. Por quê? Como bem falou o Emanuel, é comum que as pessoas fujam, né? Então, é o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro que está sendo confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Tentou fugir, se o motorista puder ou conseguir, anota pelo menos a placa e faz um boletim de ocorrência e entra com recurso. Não vou longe. Sabe quem já foi vítima disso? Eu. Há 1 mês, o indivíduo bateu meu carro ali na Djalma Batista, fugiu. Ainda bem que outros motoristas viram aquilo, tentaram fechá-lo. E com o trânsito na Djalma Batista, eu acabei beneficiado, porque aí eu consegui cortar caminho, fui para a traseira dele, e aí foi quando ele parou muito mais à frente. Só que aí nasce o transtorno, né? Ele, inclusive, me deu o cartão dele, de contato, liguei para ele, foi super estúpido, disse que não ia resolver nada. Moral da história, tem que judicializar para ver se consegue que se pague a batida.
E nesse caso aí ele conseguiu se safar porque alegou um princípio constitucional de que não precisava produzir prova contra si mesmo, Isso né? lá no Rio Grande do Sul, exatamente. E aí, no caso, a partir de então, vale também lembrar, se você se sentir em risco, bateu alguém, corre risco de linchamento, de revolta popular, sai do local, mas liga para assistência, né? Exato. Liga para o Liga SAMU, pra dá algum polícia tipo de também. informação, procura a polícia. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente dia para vocês e um bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda-feira. Até segunda, Adriane. Tchau, tchau. E olha só, agora a gente vai para o intervalo. Você ainda vai acompanhar informações sobre a venda dos ingressos da Libertadores Feminina, a competição que começa nesse fim de semana. E ontem foi estreia do Peladão a bordo. Os detalhes em instantes. Não saia daí que eu volto já já.